Como é que eu faço uma leitura de arquivo em Node.js, JavaScript e etc? A mesma pesquisa que você vai fazer para o Node, você vai fazer para qualquer linguagem de programação. Qualquer linguagem de programação. Ou seja, você pode vir aqui e fazer o seguinte. Read, termo em inglês, tá, gente? File, Node.js, exemplo. Read, file, C#, exemplo. Read, file, Python, exemplo. Read, file, PHP, exemplo. Tudo que você colocar assim, você vai achar de qualquer linguagem que você for usar, ou seja, qualquer ferramenta. Você fez isso, você vai achar algum exemplo. Tá aqui de cara o exemplo. Não preciso nem entrar no link. Tá aqui, ó. O Google já fez isso por mim. Ou seja, peguei esse exemplo. E aí eu venho, vou colocar o exemplo aqui e vou testar, tá? Vou testar. Qual que é o data aqui? O data é o meu arquivo, teste.txt. Esse é o meu arquivo. O TF8 é o encode. O que é o encode? Existem vários tipos de sistemas operacionais. Na realidade, dois tipos de sistema operacional que a gente trabalha hoje principais, que é o Windows, que usa o MS-DOS, e o Linux, ou Unix, né? Que utiliza o Linux e o Mac, né? Que utiliza Unix. Normalmente o Linux e o Mac utilizam o padrão UTF-8 de encode. Tá? Então vocês vão falar muito, vou falar muito de UTF-8. Já o Windows, ele utiliza muito o ANSI. Então, às vezes, quando você cria um arquivo texto no Windows e você vai jogar no Mac, às vezes o arquivo traz com os acentos tudo diferente, etc. E aí tem um termo chamado encodado. Às vezes, quando você vai abrir um arquivo dentro de um sistema operacional diferente, ele vem com um encode diferente. Então, ele vem encodado e aí você vê todos aqueles caracteres tudo bagunçado. Então, quer dizer que você tem um encode diferente. Então, isso aqui que quer dizer o UTF-8? É o tipo de encode deste arquivo. E aí aqui, ó, a gente tem uma função que vai chamar um callback. Então, tá vendo? fFileRead, uma função que vai chamar um callback. Tá? Ou seja, quando você tem que chamar alguma coisa que é diferente de uma variável que está em memória, você tem que fazer assíncrono. É assim que funciona o JavaScript. Exemplo, vou chamar uma página diferente, eu tenho que fazer um AJAX. Então, eu tenho que fazer um assíncrono dessa página AJAX. Certo? Ou seja, eu chamo uma função que tem o callback. Então, isso aqui, basicamente, para mim, é um callback. Então, eu poderia fazer simplesmente assim, ó. Callback. Tá vendo? E eu poderia criar uma função aqui em cima, ó, chamada const callback igual a isso aqui. Então, essa função, ela cabe aqui. Ou eu posso pegar a função direta e jogar ali. Então, isso daqui é como é que funciona a sintaxe do JavaScript. Estou vendo que vocês têm alguma dúvida aqui. Professor, esse FS seria File System, tá? E esse require aqui, ó, é o require de uma lib do Node.js chamado File System. É uma biblioteca que você utiliza. O Brunão aqui ajudou a responder. Boa, Brunão. É isso aí. E o que acontece? Então aqui eu tenho uma função. Então para todo mundo que já vem das antigas, aprendendo JavaScript, inclusive o Gabi que está aqui, quando a pessoa vai usar o JavaScript antigamente, e a maioria das documentações que existem na internet, você utiliza desta forma. Você chama, então, um callback colocando um function. Tá? E aí, gente, criaram o tal do arrow function. Quando criaram o tal do arrow function, eles falaram o seguinte: para que eu vou colocar essa função? Eu não quero. Eu vou fazer mais simples. Então, eu tiro a função e só coloco essa representação. Com essa representação, eu falo que isso aqui é uma função. Diminuir a quantidade de código que eu tenho e tem a mesma coisa. Então, às vezes, você vai olhar um código desse daqui, você vai ficar totalmente perdido num JavaScript novo, mas é a mesma coisa. Então, eu já estou explicando para vocês quando vocês pegaram um código, ou se vocês forem fazer um código aqui mais para frente, às vezes a maioria dos códigos vão vir desse jeito, porque uma porrada de desenvolvedor hoje gosta de novidade e gosta de estar na crista da onda, e o cara vai usar desse jeito, então é capaz de você pegar um componente assim, tá bom? Então você precisa entender que isso aqui é a mesma coisa da outra coisa anterior que eu estava fazendo. Show? Beleza, e aí eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês essa execução. Então eu vou rodar aqui, ó, Node, e vou rodar esse arquivo, ler arquivo. Rodei, tá aqui, ó. Ele leu o arquivo e colocou aqui, ó. Aula com alunos da comunidade. Beleza, sem truque nenhum, tá? Simples e pronto. Show? Beleza. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, abre o áudio e fala aí, tá?
Fechou. Opa, peraí que eu joguei no lugar errado aqui. Tá aqui. Estiquei demais. Show. Beleza. Aí, gente, vamos supor que agora eu tenho aqui, ó, um outro arquivo. E aí eu venho aqui e criei o file 2, file 3, file 4. Certo? Então eu criei aqui o 2, criei aqui o 3 e criei aqui o 4. Beleza? Criei todos esses arquivos aqui. E aí, agora, desses arquivos aqui, eu vou alterar o conteúdo. Então, aqui o conteúdo, ó, aluno 2, alunos da comunidade 3, alunos da comunidade 4. Beleza. Então, eu tenho aí esses novos arquivos aqui. Show? Opa, 4. Talvez aqui eu escrevi errado. Da comunidade 2, 13, 4. Aqui está errado. 3. Beleza. E aí eu quero ler todos esses arquivos aqui. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Eu quero ler todos os arquivos, eu poderia colocar um código sequencial assim, ó. Colocar aqui 1, 2, 3 e 4, certo? E aí, ó, vamos lá. O 2, o 3 e o 4. Até aí, tudo bem. Quando eu mandar rodar aqui, ó. Opa. Quando eu mandar rodar o código, ó. Ele rodou o 4, o 3, o 2. Ué. Viu que doido? Viu que doido que aconteceu aqui? Olha lá. Peraí. Mas eu não mandei ler este, depois o 2, depois o 3, depois o 4? Por que ele me deu o 4, o 2, o 3? Tá vendo? Por que ele me deu fora de ordem? Olha lá. Aí. Por que ele me devolve sempre fora de ordem? Ó. Tá vendo? Ele me devolve fora de ordem, porque isso daqui, eu estou fazendo uma ligação para a pizzaria. Pizzaria, eu quero uma pizza de calabresa. Eu liguei para outra. Pizzaria, no mesmo minuto, tá? Eu peguei 4 caras. Eu, o Brunão, o Douglas e o Gabriel. Cada um ligou ao mesmo tempo para uma pizzaria. Cada um pediu o mesmo endereço essa pizza. Só que essa chegou primeiro do que essa, porque esse motoboy foi mais veloz do que esse. Esse outro motoboy foi mais veloz do que esse. E esse outro motoboy foi mais veloz do que esse. E olha lá o que aconteceu. Olha o efeito. Tá aí. Então, o motoboy aqui, 4, está sendo muito mais rápido do que os outros. Não importa se o meu código está sequencial. Isso é o callback. Entendeu? Ele faz independente disso. Mas aí você pode falar assim, não, cara, mas e se eu tiver, por exemplo, numa requisição, algo assim, eu preciso pegar o código do usuário e com o código do usuário eu quero fazer uma outra requisição na base de dados para gravar uma alteração que eu fiz no código do usuário. Isso não ia dar certo. Porque se eu fizesse aqui para ele buscar o código do usuário e fosse usar esse código do usuário aqui embaixo, ia dar problema. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, var, vou colocar aqui como let, C1 igual a vazio, C2, C3, C4. E olha isso. Eu vou pegar o conteúdo do C1 e vou jogar aqui. Aqui eu vou jogar do C2, C3 e C4. E aí, olha isso. Olha que doido, hein, gente? Aí, eu quero pegar todas essas variáveis e mostrar aqui embaixo. Console.log, ou seja, eu declarei aqui em cima, chamei esse código, e no console.log eu quero mostrar todas as variáveis concatenadas aqui. Então, aí eu faço aqui, por exemplo, isso aqui, e vou colocar aqui $,